para o Vasco da Gama. Atenção, Cledir. Vamos ver o Maricá. Trabalha aqui na direita. Traz a jogada na linha de fundo. Escapou da marcação do Kleber. Entrada na grande área. Acompanha na marcação Augusto. Ligou. Pedrinho na esquerda. Baixinho Romário. Botou na entrada da área. Tirou aqui de trás o Bruno. Olha a sobra, Pedrinho. Insiste o Vasco. Romário. Vai recomeçar aqui no meio. Torcedor vascaíno já mostra que está presente aqui no estádio do Maracanã e já se entusiasma com a chegada do Euler na direita. O cruzamento. Romário. Romário é do Vasco no Maracanã. No primeiro minuto de jogo. Vai pra cima o Vasco. Faz a festa da torcida. Tira o 0 do placar e coloca lá. Com o baixinho. Romário. Vasco 1, Botafogo 0 no Maracanã. Uma jogada muito parecida com o terceiro gol do Vasco na partida com o Bangu na quinta-feira. Só que você revê aí o passe do Juninho. O Euler entrando pela direita do ataque do Vasco, cruzando. Só que naquela ocasião o Viola fez o gol e agora o Romário aí, livre. É um jogo decisivo para as pretensões do Vasco, como serão todos os jogos até o fim desse segundo turno. E nada melhor para o Vasco que começar com 56 segundos, saindo na frente do placar. Já está com uma ducha o torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, que começou esta nona rodada vibrando com a vitória de 3-1 diante do Cabo Friense. Olaria venceu o América 5-0. Os dois jogos que abriram esta nona rodada no sábado. Trabalha a saída do jogo a equipe do Botafogo. Vem aqui na esquerda Rodrigo. Acompanha Paulo Miranda. Traz a jogada para o meio. Aí está o Marcelinho Paulista. Augusto próximo da lateral do gramado. Olhou a entrada da grande área. Tá no comando o Thailson. Escapou Augusto. Escapou da marcação do Maricá. Saiu o cruzamento. Tirou aqui de trás o Jeda. Mandou para onde estava virado e limpou a retaguarda vascaína. Cledir, esse é o 12º gol do Romário na temporada de 2001. O gol de número 250 com a camisa do Vasco e já o gol de número 784 em toda a carreira. O Odivan chegou para limpar, coloca em escanteio ao primeiro. Escanteio para a equipe do Botafogo. É o Romário chegando, encostando no artilheiro do campeonato, Edilson. Bola colocada na área, chegou Elton, tirou dali. Está a 4 gols, vai a 9. E se iguala ao Ricardo Boiadeiro do Olaria, que na goleada de ontem, diante do América 5-0, atingiu a marca de 9 gols no campeonato. E com detalhe, né, Cledir, que o Romário tem menos partidas do que o Edilson disputados, porque, por exemplo, no primeiro turno praticamente o Romário não jogou. Passamos de 3, primeiro tempo do jogo de um Vasco 0 Botafogo. Augusto marca com falta o Maricá. O senhor Carlos Calheiros acompanhava a jogada, parou o lance que você está revendo aí, ó. Foi no corpo do Maricá, o lateral canhoto botafoguense cometeu a falta, vai para o chão Maricá. E o Juninho vai tomar posição, vem para a cobrança, encosta também para a cobrança Pedrinho. Sempre os dois, Pedrinho para o pé esquerdo, Juninho para o pé direito. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo no Maracanã. Saiu o Pedrinho, ficou o Juninho. Odivan vem para a área. Paulo Miranda está na entrada da grande área. Fica apenas Augusto como homem de base. Sobra do Vasco, Pedrinho. Escapou da marcação. O Donizete estava ajudando aqui a sua defesa. Aí o Odivan fez o passe lateral. Lá na esquerda com o Jorginho Paulista. Começa aqui atrás Fabiano Heller. Na direita, subida do Maricá. Euler se movimenta na ponta, faz aperta o torcedor vascaíno. Bom passe, Maricá. Saiu o cruzamento, seria pro Romário, tirou aqui de trás Bruno. Chegou o Euler, se atrapalhou o zagueiro. Deu sorte que a bola ficou nas mãos do Alex. Está revendo aí a jogada. Houve aquela indecisão e meteu o pé direito ali na tentativa de acertar a bola o Euler. Começa com festa aqui no estádio do Maracanã, um torcedor vascaíno. Partiu o Euler em velocidade. Romário vai para o comando de ataque na esquerda. Jorginho Paulista. Levou a vantagem no primeiro lance. No segundo, cortou bem por baixo Gustavo. Está jogando o Botafogo na direita.
Arma aqui atrás, Rodrigo parte em velocidade, pega na bola. Torcedor vascaíno vai. Serginho, se quiser, tem o Augusto, está sozinho aqui na esquerda. Traz para o meio a falta do Paulo Miranda. Tentativa, Tailson. Boa jogada na direita. Saiu o cruzamento. A bola tocada pela linha de fundo acaba se perdendo em escanteio. Favorável a equipe do Botafogo. Vamos a cobrança lá na direita. Sobe para lá o Rodrigo. Aí o Pantera tá aqui na área. Tá ali o Donizete. Preocupação da zaga do Vasco da Gama. E o Juninho vem também para ajudar na sua defesa aqui atrás. Fica na entrada da área. Esperando uma sobra porque tá ali o Marcelinho Paulista. Aí começa a equipe do Botafogo. Juninho pegou essa bola de sobra e pinta um bom contra-golpe para a equipe do Vasco da Gama. Romário na direita, na esquerda Pedrinho, Euler vem na meia. Saiu o Pedrinho. Marcação do Gustavo. Tabelou no meio. Juninho abriu o pé direito, saiu o tiro. Fraco demais, pegou Alex. Zagallo, que não fez a menor questão de esconder, que hoje estaria aí unido aos torcedores do americano para secar o Vasco da Gama depois da vitória de 3-1 diante do Cabo Friense, que abriria uma possibilidade boa de conquistar de forma direta o título estadual. É uma disputa aí. Esse jogo o Vasco tem contra si a torcida do próprio Botafogo, evidentemente, além da torcida do Flamengo e do americano. Até agora, nesse começo de partida, o Vasco está muito bem, explorando as jogadas pelo lado direito. Atenção, Cledir. Explorando muito bem as jogadas pelo lado direito, principalmente com o Maricá. O Botafogo sentiu o efeito, um gol com 56 segundos abala qualquer equipe, seja ela de grande qualidade ou de médio porte. No caso do Botafogo se aplica à segunda situação. E está tentando se encontrar no jogo ainda, que não conseguiu. Caminhando para 8, o primeiro tempo do jogo, Marcelo Paulista. Trabalha no meio. Aqui na esquerda tinha o Augusto sozinho. O toque saiu afunilado. Ficou para o goleiro Elton. Recomeça Pedrinho. Trabalha o Vasco, traz para Juninho. Chegou, protegeu, tirou aqui de trás, Kleber. Ligou para o Rodrigo no meio. Para a subida do Augusto, chegou o Géder. Se quiser ter um Maricá na lateral do gramado, recomeça com Elton. E a bola vem para os pés do Maricá. E o Zé está pedindo ali para acompanhar a marcação na saída do jogo da equipe do Vasco da Gama. A festa, por enquanto, é do torcedor do Vasco aqui no estádio do Maracanã. Com 56 segundos, Romário chegou às redes. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Pediu a falta o Pedrinho. O Arthur mandou seguir, que não houve nada. Sai jogando Donizete, coloca na direita. Gustavo. Aí domina o Donizete. Próximo dele, Marcelinho Paulista. Tentou o Rodrigo, a falta do Odivan. Saiu, matou o lance. A arbitragem parou a jogada, marcou a falta já cobrada. Rodrigo. Trabalha com o Serginho. Pegou na esquerda, subindo no Augusto. Serginho acompanha o Juninho. Augusto passou no costado. Serginho traz para a linha de fundo perigosamente. Chegou o Maricá, tirou dali. Foi o último toque do Serginho. A bola saiu. É só reposição para o Vasco da Gama. Copa do Brasil. Nesta quarta, a partir das 8 da noite, tem Flamengo, tem Vitória da Bahia. Você acompanha tudo isso ao vivo aqui na ESPN Brasil. Começa o Botafogo com o Valdson. Fica no meio, sai jogando Kleber. Lá na direita tem Augusto. Gustavo. Aí está o Donizete. Tenta ganhar a lateral do gramado. Marcação do Fabiano Heller. Escapou, vê a falta. O Donizete reclama assintosamente. Queria um cartão para o jogador do Vasco da Gama, o senhor Carlos Calheiros. Pede para ele sair das proximidades do local. E a gente percebe na imagem resgatada que o Jorginho
Paulista foi com a sola, tentando pegar o atacante do Botafogo. Mas o Donizete não tem que querer apitar a partida e dizer o árbitro. Aliás, o jogador brasileiro está com esse péssimo hábito de querer ensinar ao árbitro quando ele tem que aplicar ou não o cartão amarelo. Esse critério tem que caber ao árbitro, não ao jogador. O jogador não apita, o jogador está dentro de campo para jogar. Ficou no bolo ali o jogador da equipe do Botafogo, que acabou recebendo cartão amarelo por reclamação. O Donizete recebeu o cartão amarelo. Você vê a preocupação com o Thailson. Vem bola na área do Vasco da Gama. Vamos à cobrança. Augusto para a cobrança. Falta para o Botafogo, passando dos 10 deste primeiro tempo. Autorizado, Augusto. Meteu fechado, subiu Elton, grudou, não largou. Olha o Juninho, vem no contragolpe. Botou na frente, se atrapalhou o Valdson, mas houve a falta. Já estava parado o lance com a falta do Juninho, marcada em cima do zagueiro do Botafogo. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21, 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. O Botafogo comete o erro de deixar o Juninho e o Pedrinho livres para organizar os contra-ataques do Vasco. Está dando espaço, embora jogue com 2 volantes aí, o Kleber e o Marcelinho Paulista, o Botafogo está dando espaço a esses jogadores e isso é um perigo, porque são 2 jogadores criativos, são 2 jogadores velozes. Quando o árbitro agora comete um erro, que o Maricá estava levando vantagem no lance, ele deveria ter deixado o lance prosseguir. E tem aqui, por esse lado direito, olha, o melhor caminho. Olha o Euler, abriu o pé esquerdo, bateu pro gol, pegou Alex. Cledir, fazendo uma correção na escalação oficial que o Botafogo divulgou, o Donizete estava com a camisa 10 e o Serginho com a 7. Mas quando o time entrou em campo, eles estavam com a numeração invertida. Então o Donizete atuando com a número 7 e o Serginho com a camisa 10. Exato. Passando dos 12 deste primeiro tempo, de Vasco 1, Botafogo 0. Campeonato italiano masculino de vôlei, na jogada de terça para quarta. À meia-noite, o segundo jogo da final entre Sisley e Milão. Exclusivo na ESPN Brasil. Começa na direita, vem Maricá. Clebson, que começou jogando a partida diante do Bangu, saiu na metade do jogo e hoje começa a Maricá. Pediu a falta, Rodrigo, não houve nada. Jeder. Além do Clebson, os outros desfalques do Vasco, jogadores que não vêm atuando nos últimos jogos, o meio-campista Jorginho e o zagueiro Torres, machucados. Olha a bola para o Euler. Botou na frente do Bruno. Tirou, mas ficou de graça. Juninho, Euler tentou taquir de calcanhar. A bola ficou de graça no campo de zaga do Botafogo. Estou reclamando ali um toque de mão do zagueiro do Botafogo. O árbitro estava próximo do lance, tinha observado a lei da vantagem, que não se traduziu efetivamente. Esse é o Rodrigo. Chama a subida do Gustavo pela direita. Se movimenta Marcelinho Paulista. Vai lá na direita o Marcelinho. Gustavo. O técnico Dé reclamando bastante com o Valdson, posicionamento para a marcação. A gente ouviu os gritos aí ao fundo do Dé. Com o quarto zagueiro botafoguense. E há uma inversão, o Kleber fica mais, o volante, e o Valdson sai mais para o jogo. Só que o Kleber fica perdido, porque ele não sabe se curta o espaço para o Juninho, a quem ele está marcando, ou se ele sai também um pouco mais para o jogo. Então o Botafogo está jogando com o Bruno na sobra e o Valdson, esse que você está vendo agora aí, é para organizar o jogo. Mas até agora o time do Botafogo está muito confuso. Tentou Donizete na frente, marcação aqui atrás, fica na sobra. Na sua defesa, Jeder está jogando com o Maricá. Tentou botar na frente do Serginho. Começa com Jeder. Chama Paulo Miranda, na esquerda tem Jorginho Paulista. E esse é outro problema do Botafogo. Você percebe como o Botafogo dá muito espaço para o Vasco. O Vasco troca passos tranquilamente, sempre com um jogador livre de criação. No caso agora o Juninho. Botou na ponta, Jorginho Paulista. Dominou, ganhou da marcação do zagueiro. Chegou Bruno. Coloca em escanteio para o Vasco lá na esquerda. O torcedor volta a ficar animado aqui no estádio do Maracanã. É evidente, torcedor do Vasco vai para lá, o Juninho para a cobrança. O Orivan vem para a área. Você viu a passagem ali do quarto zagueiro do Vasco da Gama. Aí está o Romário. Marcando está o Augusto. Vamos à cobrança, Juninho. Autorizado, meteu aberto para a boca do gol. Tirou aqui de trás, Thailson. Olha o Pedrinho. Olha o Pedrinho. Recuperou bem no ataque do Vasco.
Meteu o calcanhar para o Juninho. Tentou cruzamento. Marcou o toque de mão do zagueiro do Botafogo. Quem estava ali era o Marcelinho. E a falta para o Vasco cobrar lá na esquerda, lateral de entrada da grande área. Vai para lá mais uma vez o Juninho. O Edvan já saiu depois do escanteio, volta para a área. E o Juninho está pedindo mais gente ali na área. Está pedindo para o Paulo Miranda subir também. Quer mais alternativas para essa bola que vem para a área. Autorizado. Suspendeu. Gol do Vasco. Juninho na cobrança de falta. Fechou todo mundo. Fechou Euler. Todo mundo ficou olhando. E a bola passou e foi morrer no canto esquerdo do gol do Alex. 16 do primeiro tempo. O desvio do zagueiro e o Juninho de forma direta contra o gol do Alex. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo no Maracanã. Olha, o jogo está totalmente a favor do Vasco. Você tem 15, 16 minutos, 2-0 vai. O Botafogo está atônito em campo, dá espaços para o Vasco. A bola bateu agora no zagueiro, mas não alivia, não atenua o fato do Alex ter ficado parado, olhando. O time do Botafogo começa a desesperar. Agora o Donizete chutou a bola para longe, embora uma falta tenha sido marcada atrás. O Botafogo marca mal, olha só. A bola resvala no zagueiro do Botafogo, mas o Alex ficou assistindo. Ele ficou parado, quando ele viu ela estava dentro do gol. E o Botafogo, o Vasco não tem nada a ver com isso. Diante de um Botafogo atordoado, que marca mal, dá espaço, dá liberdade. Você dá liberdade para Juninho, para Pedrinho, meu amigo. É isso aí, ó. Reflete no placar. Olha o Botafogo, tentou Donizete. Entrada na grande área. O Edvan tentou evitar e conseguiu evitar o escanteio. A bola tocada sai em lateral para o Botafogo aqui na esquerda. E um jogador do Botafogo já está no trabalho de aquecimento. Camisa número 14, lateral esquerdo, Misso. Trabalha Serginho, vem com Augusto. Partiu o cruzamento na área, tirou o Edvan. Bola sobra no meio, o Euler já botou na frente. O árbitro para a jogada, marca a falta do Kleber. Caminhando para 18 do primeiro tempo, 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Sobe na esquerda, Pedrinho vem com o Romário. Faz a passagem, Jorginho Paulista, Romário recebe de volta. Liga no meio, Fabiano Heller, de novo Romário. Uma orientação para alguém acompanhar o Romário. Romário sai da área. O zagueiro do Botafogo sai também. Está o Waldson. Vem na cobertura. E sobe com o Augusto. Sozinho do outro lado, Gustavo. Bola com ele. Partiu o cruzamento. O Thailson vai para a área. Vamos ver se vem essa bola para a boca do gol do Vasco. Acompanhou, saiu o cruzamento. Subiu o Donizete. Subiu com ele o zagueiro. Tirou dali o Edvan. Bola de sobra do Botafogo, Serginho. Augusto. Marcação do Jeder. Jeder é pesadão. Comete a falta. É falta para o Botafogo aqui na esquerda. Leide, saber rapidamente do técnico Der, o que aconteceu com o time do Botafogo nesses 15 minutos? Não sei. Levamos um gol com 1 minuto. O time se abalou. Vou tentar uma modificação agora para de repente não tomar uma goleada. Misso no lugar de quem? Vai sair o Serginho. Ele tá prevendo isso, porque do jeito que a coisa tá muito mais pro Vasco ampliar o marcador do que o Botafogo diminuir. Augusto na cobrança de falta. Elton grudou aqui atrás. Olha aí, ó. Olha como é que o Juninho recebe. Livre. Aí o Pedrinho se atrapalhou. Marcelinho tirou dali, tenta sair jogando Augusto. Fabiano Heller coloca em lateral para a equipe do Botafogo na direita. Leide, não é a primeira vez que o Der tem esse tipo de atitude. Ele é um treinador que acha, diferentemente dos outros técnicos, que quando tem que mudar, pode ser com 5 minutos de primeiro tempo, ele muda. Muitos treinadores não gostam desse tipo de atitude, acho que queimam o jogador que vai sair. De qualquer maneira, eu já vi o Der fazer esse tipo de alteração várias vezes. E ele está tentando fechar o lado esquerdo aqui, que é por onde o Vasco está entrando com muita facilidade, com o Maricá e com o Juninho Paulista. O Serginho, até o momento, é uma peça nula na partida. Trabalha Augusto, vem aqui na esquerda, caminhando para 20. Primeiro tempo, você viu o Der conversando com o Misso, que vem para o jogo daqui a pouquinho no lugar do Serginho. Lá na direita, Gustavo. Partiu o cruzamento, ficou na marcação do Jorginho Paulista. E ganha a lateral, o Botafogo é na direita. Aí o goleiro Elton. Está atento ali observando o comportamento dos seus zagueiros. Falta do Rodrigo.
na saída de jogo do Vasco. Você está vendo aí com a imagem resgatada a falta do Rodrigo. E vai recomeçar aqui atrás o Maricá. Trabalha com a saída do Zeda. Já o Fabiano Heller. Juninho Heller tem o Jorginho Paulista na esquerda, sai jogando com ele. Se apresenta Euler. Traz a marcação do Kleber, que é o responsável pela marcação do Euler. Donizete chegou, apertou na marcação, o Jorginho Paulista e ganhou. Botou na esquerda, Pedrinho. No comando tem Romário, sai jogando com o Jorginho. Pediu a falta, não houve nada. Meio de campo do Vasco da Gama está desguarnecido. Marcelinho Paulista trabalha com o Rodrigo. Aí o passe foi mal feito, forte demais. Vai sair pela linha de lado. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Gol! Faça o seguro Ouro Alto, disponível nas agências do Banco do Brasil. Você viu que subiu a placa ali? Essa daí, ó, o número 10 que vai sair é o Serginho. 14 Misso. Vai entrar em seu lugar a modificação que faz rapidamente aos 21h36 desse primeiro tempo o técnico dele. Uma tentativa desesperada de organizar o meio-campo. Aqui o Serginho saindo. Serginho, como é que é sair com 20 minutos de jogo? Aí não quer papo, sai empurrando os repórteres. Sai bastante irritado o Serginho. É, porque o jogador, na cabeça do Serginho, só há uma interpretação. Ele está jogando a responsabilidade por esse placar para cima de mim. Só que o Té está tentando salvar a sua equipe. O quadro até agora é muito desfavorável para o Botafogo. O Botafogo não tem marcação, não tem jogada de penetração. É um amontoado dentro de campo. Augusto vai para o meio, Misso fica na esquerda. E vem o Vasco da Gama. O Romário limpou o primeiro, botou na frente, chegou Valdson. É a falta do Romário. As pegadas do campeão. Guga em Monte Carlo. O repórter Elvídio Matos viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kirten. É lista número 1 do mundo no cyber europeu. Programa inédito e exclusivo nesta segunda às 8 da noite. Só aqui na ESPN Brasil. Aí Misso, que entrou no lugar do Serginho. A modificação processada no Botafogo. Augusto. Traz a jogada aqui na esquerda. Misso está próximo da lateral do gramado. Vai para cima do Maricá. Tentou na frente, Maricá tirou e tirou bem por baixo. Partiu em velocidade, tem Euler. Botou na frente a falta do Kleber. Para a jogada com falta e vai receber cartão amarelo o meio-campista botafoguense. Estava sinalizando ali o senhor Marco Vinícius Safreire. Essa jogada de falta e o cartão amarelo para o Kleber. Esse daí que recebeu o cartão amarelo e tem matado essa jogada. A tentativa do Vasco pela direita. Olha o Euler. Botou na frente, Romário tentou ajeitar para o Pedrinho. A bola saiu curta demais. Boa antecipação do lance, Gustavo. Tirou dali. Coloca para Donizete. Tenta cavar um espaço na defesa do Vasco. Augusto se manda, vai pela direita. Rodrigo na meia esquerda. Thailson no comando de ataque. A bola não chegou ainda uma vez no Thailson. Chegou agora. Vem na meia. Abriu para o pé direito. Levantou na esquerda. Rodrigo tocou pela linha de fundo. É só reposição para o Vasco. Tá aí o Kleber para confirmação do cartão amarelo. Veio o campista do Botafogo naquela jogada anterior ainda de ataque do Vasco. Kleber é aquele volante, você revê aí o lance anterior da entrada do Rodrigo. Kleber é aquele volante totalmente à moda antiga, que eu acho que deveria ser banido do futebol. Um jogador que não passa do meio de campo e que quando o faz não sabe o que fazer com a bola. O torcedor vascaíno faz a festa aqui que o placar eletrônico do Maracanã está dando ali o jogo do americano lá em Moça Bonita diante do Bangu. O Bangu vai vencendo lá pelo placar de 1 a 0. O jogo começou um pouco mais cedo, começou uma hora antes que esse jogo do Vasco da Gama. Olha o Botafogo, chegou o Donizete, Thailson, Donizete, botou na frente, colocou para o lado errado, reclamou o Donizete, queria falta.
Pediu um pênalti ali na área o Donizete. Ficou reclamando que o senhor Carlos Manuel Calheiros. Vamos aí ver o lance. Na minha opinião, não houve nada. E agora, esse é o único risco que o Vasco corre na partida. É os seus dois zagueiros ficarem expostos ao combate direto aos atacantes do Botafogo. Os dois são muito pesados, não tem nenhuma mobilidade. O Donizete é um jogador veloz e esse é o risco que o Vasco corre. Fora isso, o Vasco continua bem na partida, deu uma diminuída no ritmo, mas está dono do jogo até o momento. Como eu disse, se o Vasco permanecer vencendo, conseguisse resultado de vitória sobre o Botafogo e o Bangu derrotar o Americano, o Vasco vai ficar 4 pontos à frente do concorrente mais próximo, no caso, empatados Americano e Flamengo. O Vasco iria 23 pontos, enquanto que Americano e Flamengo permaneceriam com 19. O Vasco ficaria muito pertinho da conquista do segundo turno. Quinto cartão amarelo para o Paulo Miranda. Matou esse lance no meio, cometeu a falta. E recebe o cartão amarelo o meio-campista do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco tem um confronto direto com o Flamengo na última rodada desse segundo turno. Misso botou na área, tentou o Rodrigo no voleio. Chegou por baixo, o zagueiro tirou dali. Se acontecessem esses resultados e o Vasco ganhar do América na próxima rodada, ele já entraria campeão do segundo turno contra o Flamengo. Ficaria com uma diferença de pontos que o Flamengo não poderia alcançar mais. E o Vasco cumpriria apenas a tabela no último jogo contra o Flamengo. Trabalha Pedrinho, vem no meio. Na esquerda sobe Jorginho Paulista. Estamos caminhando para 27. Primeiro tempo. Olha o Pedrinho, olha o Pedrinho. O Euler fechou no comando. Toque, subiu para tirar de cabeça o Valdson. Toca pela linha de lado, ela sai em lateral para a equipe do Vasco. Tem o Paulo Miranda, que recebeu o cartão amarelo naquele lance anterior do Vasco. E vai cantando feliz o torcedor vascaíno. Não é para menos, não é para menos. 2-0 diante do Botafogo. Começa aqui atrás, vai na esquerda Fabiano Heller. Na direita está sozinho o Maricá. Preferiu manter a jogada na meia esquerda. Juninho, Romário na tabela, chamou o Pedrinho, botou na frente, é para Juninho. Só tem um pela frente, fechou o Pedrinho, saiu o passe, seria para o Romário, tirou o Bruno. Sai da área! Começa aqui pelo Vasco, tentativa na esquerda, falta. Houve a falta do Jorginho Paulista. Vasco, se aumentar um pouquinho o ritmo, der uma crescida aí, aumentar o número de decibéis, pode chegar ao terceiro gol. Tá fácil, a substituição feita pelo Dé reforçou um pouco o lado esquerdo aqui, mas o Botafogo continua marcando muito mal, chegando atrasado, não fazendo antecipações, o time se coloca mal, quer dizer, o Vasco é só aumentar um pouquinho mais o ritmo que pode chegar ao terceiro gol. Sai o Botafogo na direita com Gustavo. Botou na ponta para Donizete, acompanha o Odivan. Botou o pé na frente, tirou dali o Odivan. Olha o Odivan aí. Botou na frente, é para o Juninho. Tenta ligar o contragolpe, partiu o Euler. Deixou para o Romário, tirou o corpo da bola, mas não enganou o Valdson. Saiu o passe para o Rodrigo, deixa no meio. Donizete, Misso. E a bola para o Tailson. Não chega no comando, obrigado a sair da área. E liga lá na direita para o Gustavo. Donizete. Marcação do Fabiano Heller. Boa proteção do volante vascaíno. Pedrinho, Heller, Paulo Miranda. Olha como ele tem espaço para conduzir a bola, para ir tocando. É um Botafogo que mais parece um espectador e não um adversário. Trabalha o baixinho, aí vem o Romário. Aí vem o Romário. Botou na direita, Euler. Juninho está na área. E a marcação do Valdson. Aí congestionou o meio, tirou aqui de trás. Na marcação, Marcelinho Paulista. Jorginho Paulista botou para o Juninho. Não dominou, a sobra ainda do Vasco da Gama. Juninho limpou 1, 2, ficou no chão, pediu a falta, a sobra do Botafogo. Vamos acompanhar, pode pintar o contragolpe agora. Tailson. Jeder na marcação, vem aqui na frente. Aí é sempre falta, não tem jeito. O técnico precisa, o Joel precisa pegar o Jeder. Olha lá, ele já vai no corpo do adversário, sempre, sempre. Ele não visa a bola. Olha a chegada do Botafogo, olha a chegada do Botafogo. Rodrigo tentou aqui na canhota, vem para Misso. Bateu o cruzamento, levantou fechado, subiu. Elton grudou, não largou.
Tá aí vendo aí a jogada. É subida do Elton, a bola seria para o Donizete. Passando dos 30 desse primeiro tempo. 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. A bola recuada com tranquilidade vai ser jogando aqui atrás do Edgar. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21, 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. Resultado que vai sustentando a liderança da competição nesse segundo turno para a equipe do Vasco da Gama. Em busca da vaga para decidir com o Flamengo o título do campeonato estadual. Bom passe para Romário. Na frente saiu do gol, Alex. Aí depois pediu desculpas o Paulo Miranda, que ele olhou a movimentação do Romário e tocou na frente. Mas a bola foi forte demais. Começa aqui atrás a equipe do Botafogo lá na direita. Gustavo. Falta do Fabiano Heller. O Donizete está pedindo cartão ali. Um time misto do Botafogo jogou nesse final de semana na Coreia do Sul contra a seleção da cidade de Ulsan, inaugurando um dos estádios da Copa do Mundo de 2002. Pois o ataque local, vou te contar. Olha o Misso. Cruzamento tranquilo para as mãos do Elton. E esse time expressinho do Botafogo perdeu de 1-0, gol do adversário aos 38 minutos do segundo tempo. O goleiro Wagner foi na delegação, jogou. O Ari Nelson, jogador que já passou por vários clubes, Flamengo, Santos, ele foi contratado só para este jogo. Foi a maior figura em campo e pode ser contratado pelo Botafogo para o Campeonato Nacional. Aí o banco do Botafogo. Trabalha a subida aqui na esquerda, vem Augusto e parada a jogada com a posição de impedimento. E falando em contratações, o Botafogo já tem 2 novos reforços, visando já o segundo semestre, inclusive. Lateral direito, Wilson, veio do Vitória da Bahia, trocado por empréstimo pelo cabeça de área Reidner, até o final do ano. E o outro, jogador contratado, uma pretensão antiga do Botafogo, Meia Arthur, também do Vitória da Bahia, 31 anos de idade, jogou 7 anos em Portugal, no Futebol Clube do Porto e no Boa Vista. Há muito tempo o Botafogo queria esse jogador e agora finalmente conseguiu concretizar. O jogador tem o passe livre e alugou para o Botafogo. Tem Vasco com Fabiano Heller. Liga com o Pedrinho, meia esquerda. Sabe Jorginho Paulista, a bola vem para os pés do Romário. Aí começa com o Juninho. Abriu lá na esquerda, Pedrinho, bola com ele. Tocou no meio para o Romário, ali está dividindo o Rodrigo. Passou da linha da bola, bola para o Romário. Sozinho o Maricá, com liberdade, na direita. O primeiro combate é do Misso. Tocou no meio, Juninho, acompanha Augusto. Entre as pernas, adiantou demais, já havia situação de impedimento no ataque do Vasco da Gama. Copa do Brasil, nesta quarta você acompanha a partir das 8 da noite. Flamengo e Juventude, São Paulo e Vitória da Bahia. Na quinta tem mais Copa do Brasil em rodada dupla. Tem Atlético Paranaense e Portuguesa em São Paulo e tem Bahia e Fortaleza de Salvador. Olha o Euler. Botou na frente, Euler, o cruzamento seria pro Romário, tirou Kleber. Se deixar o Euler dominar e botar na frente, já era, né? Tá marcando errado a defesa do Botafogo. Ela não tá encurtando o espaço. O Euler é um jogador que você não pode deixar ele ter um mínimo de espaço. Porque ele vira, você revê o cruzamento, ele vira e já parte em velocidade. E a defesa do Botafogo dá o espaço necessário para ele fazer a jogada. Marcação do Paulo Miranda no Rodrigo. Augusto, trabalha no meio. Escapou do Fabiano Heller, vai pro chão, pediu falta, não houve nada. E aí a sobra do Botafogo. Gustavo, trabalha na direita. Olhou a entrada na grande área, partiu o cruzamento, é pro Thailson. Subiu o Elton, grudou no largou. Campeonato Italiano Masculino de Vôlei, de terça para quarta, meia-noite, você acompanha o segundo jogo da decisão entre Sisley Treviso e Milão, exclusivo na ESPN Brasil. Olha o Juninho, partiu Romário, bom passe, condição é legal. Baixinho, invadiu, ajeitou, pé direito, Juninho para fazer. Gol! Juninho! Aos 35 minutos do primeiro tempo, amplia no Maracanã.
belíssima linha de passe. Romário, Juninho. E o toque final para as redes do Alex. É o terceiro no Vasco, anote aí. Vasco 3, Botafogo 0 no Maracanã. A louvar primeiro o companheirismo do Romário. Ele podia tentar o drible, mas quando ele viu o Juninho entrando livre de frente, desmarcado, tocou para o Juninho. Eu falei há pouco, bastava o Vasco aumentar um pouquinho o número de decibéis, que poderia chegar ao terceiro gol. Botafogo corre o sério risco, se o Vasco mantiver esse padrão de levar uma goleada histórica aqui no Maracanã, porque o seu time está marcando muito mal, está confuso, está dando espaços para o Vasco. O Vasco, como o Cleidi falou, chegou na linha de passe, só falta alguém gritar valeu para alguém completar. E aí o Vasco está desenhando esse placar aí. Eu sou do tempo que 3 a 0 não é goleado, hoje em dia muita gente considera 3 a 0 goleado, mas uma vitória fácil e incontestável. Olha o Euler. Vem no combate o Valdson, abriu o pé direito, Juninho está pedindo sozinho na entrada da grande área. Ele preferiu botar na velocidade. Se apresenta Juninho, olha o Pedrinho sozinho. 1-2, Euler prendeu. Aí prendeu, atrapalhou o ataque da equipe do Vasco da Gama. Juninho roubou bem essa bola na saída do jogo do Botafogo. Juninho, falta. E falta forte, falta feia na entrada da área. E vem aí, cartão amarelo para o jogador do Botafogo, para o Marcelinho Paulista. Ou era o Valdson que estava ali? Marcelinho Paulista, né? Porque o Valdson tentou também pegar o Juninho, né? Vamos rever a jogada. O Marcelinho Paulista acompanhava. Quer dizer, um chegou, cometeu a falta e o outro ajudou a completar. A falta é perigosa contra o gol do Botafogo. Chegamos aos 37 do primeiro tempo. 3 para o Vasco, 0 para o Botafogo. A barreira um pouco mais atrás. Olha o senhor Carlos Manuel Calheiros contar ali os passos para a distância necessária da barreira. O spray não é permitido aqui no Maracanã, se bem que não está sendo usado também, mas nem nenhum outro lugar. Olha o Romário na cobrança. Ficou na barreira, a bola vai sair escanteio para a equipe do Vasco aqui na direita. Falando aqui atrás está o Alex, conversando bastante, está o Valdson. Há uma discussão ali, não chegam no acordo os jogadores de defesa do Botafogo. Estão batendo boca entre eles. Vai tomar posição, vem Juninho para a cobrança aqui da direita. Autorizado, subiu Heller. Subiu Thailson, viu o último desvio. O zagueiro do Botafogo aqui atrás era o Thailson que estava ajudando, mas a arbitragem... O problema é que escanteio pro Vasco é uma coisa complicada, né? Porque o Vasco só tem baixinho. Só o Odivan e o Fabiano Heller são jogadores altos. Os outros, a maioria, é tudo de baixa estatura. Então, escanteio tem que ser batido a meia altura, porque senão complica a vida do próprio Vasco. Eu perdi, o Vasco já realizou 23 jogos nessa temporada de 2001. Venceu 16, empatou 3 e perdeu apenas 4 partidas. O time está invicto a 13 jogos. A última derrota na semifinal da Taça Guanabara para o Flamengo por 1 a 0. Tem aí o Kleber. Está sendo focalizado, se envolveu naquela confusão ali com o Marcelinho Paulista, mas o cartão amarelo foi para o Marcelinho Paulista. Olha o Euler, olha o Euler. Roubou, tentou botar na frente, vai ser parada a jogada com a falta favorável à equipe do Vasco da Gama. A arbitragem observou a vantagem que não se traduziu efetivamente. Está marcada aí a falta para a equipe do Vasco. Boa antecipação do Valdson. 3 a 0 para o Vasco. Voltou na direita, subia para o campo de ataque. Tentativa ali com o Donizete. Ela fica nos pés do Fabiano Heller. Se apresenta Pedrinho. O Euler já partiu, mas não saiu o lançamento. Aí ficou sem para quem tocar o Pedrinho. Agora encontrou o Euler. Chega lá na esquerda, Heller. Falta do Rodrigo. Estava acompanhando ali na direita. Se continuar a pressionar, a apertar, jogar com a velocidade, com o Pedrinho e o Juninho se movimentando o tempo inteiro, com o Euler uma hora na direita, outra hora na esquerda, o Vasco ainda pode chegar ao quarto gol nesse primeiro tempo. O Botafogo está atônito, está perplexo, não está entendendo muito bem o que está acontecendo no jogo. O Donizete sente, evidentemente, os 20 dias que ficou parado. Ele poderia ser uma boa opção de ataque, mas também não está sendo, e o Vasco vai dominando o jogo. Aí acabou o campo para o Maricá aqui na direita, lateral para a equipe do Botafogo. Augusto chama a subida do Gustavo. Na frente tem Rodrigo, um pouco mais adiante na meia tem o Donizete. Faz a tabela com o Rodrigo.
Vem de trás Marcelinho Paulista, aí o capitão botafoguense. Pegou na direita Augusto. Torcedor vascaíno continua feliz da vida, continua em festa aqui no Maracanã. Um pouco mais atrás, a alternativa é o zagueiro Bruno. Começa Kleber. Chama a subida do Valdson. Aqui na esquerda tem Misso. Marcação do Paulo Miranda. Sobra do Botafogo. Rodrigo. Misso. Olhou a entrada na grande área. Tem Thailson pedindo. Tem também Donizete no segundo pau. A bola seria para o Thailson. O Olivan tomou a frente. Recuperou essa posse de bola. Thailson. Augusto, cruzamento. Saiu do gol Elton. Tirou da cabeça do Donizete. Sobra para o Botafogo. Gustavo. Trabalha com o Rodrigo. Ficou de frente Marcelinho Paulista. Ligou aqui na esquerda. Misso. Olha o pé esquerdo. Tiro para o gol diretamente pela linha de fundo. ESPN Brasil. Informação é o nosso esporte. Não é gol? Faça o seguro Ouro Alto disponível nas agências do Banco do Brasil. Você que acompanha nesta quarta-feira 2 jogos pela Copa do Brasil ao vivo aqui na ESPN Brasil. A partir das 8 da noite tem o Abre o Jogo. 8h30 tem bola rolando para São Paulo e Vitória, Flamengo e Juventude. Aí começa o Botafogo, vem na meia. Rodrigo tem liberdade na direita, Gustavo. Marcação do Jorginho Paulista, cortou para o meio, partiu, tiro para o gol, pegou Elton. Olha o Romário. Sem tocar na bola, você está revendo aí a jogada. Na defesa do Elton, sem tocar na bola, ele tirou o zagueiro do Botafogo da marcação. Kleber vai de primeira, né? Desde o tempo de pelada, quando eu era garoto, eu aprendi que de primeira você não vai, né? Ainda mais tendo logo quem. Para, pensa, vê, senão vai dançar. Dançou feio na frente do... Aí, passou vergonha. Aquele famoso, já vai? Trabalha Misso, vem aqui na esquerda. Aí vem o Botafogo, botou no meio. Rodrigo devolveu com Misso. E o Romário me dá a impressão que está sentindo as costas. Ele tem, às vezes, um problema de lombalgia. Ele está meio aqui pela direita, puxando um pouco o jogo, cantando o jogo, mas às vezes me dá a impressão que está sentindo um pouco as costas. Não é para menos. Jogou quarta-feira pela seleção, marcou um gol. Jogou quinta-feira pelo Vasco, marcou 2 gols. Olha o Euler. Olha o Euler. Botou na frente do Bruno, saiu o cruzamento. No toque na chegada do Paulo Miranda. Saiu o goleiro Alex para pegar. Um pouquinho mais, a bola passaria pelo goleiro do Botafogo. Reveja aí. Se é um cruzamento a meia alturinha, ela matava, era o 4º gol do Vasco. O Vasco continuou dominando, no primeiro tempo totalmente a favor do Vasco. O gol com 56 segundos marcado pelo Romário desestruturou completamente o Botafogo, que até agora não conseguiu se encontrar. O Dé tentou reforçar aqui o lado esquerdo, tirando o Serginho, que era nulo em campo, colocando o Misso, mas até agora essa mudança também não surtiu muito efeito. E o Vasco domina inteiramente a partida. Trabalha Kleber. Passe para o Rodrigo na entrada da área. Chegou Jeter na marcação. Tocou, a bola saiu. Escanteio para o Botafogo aqui na esquerda. Pedir, além de jogar 3 vezes essa semana, o Romário já jogou 18 jogos na temporada, sendo 14 pelo Vasco e 4 pela seleção brasileira. Agora ele vem à beira do campo tomar um pouquinho de água. Tem algumas coisas engraçadas, né? Chega a maturidade, né? O Romário estava dizendo, olha, eu só me arrependi de ter ido, saiu o Romário. Detalhe, ter ido lá na inauguração do Bar do Vampeta. Foi logo após o jogo da seleção brasileira que aconteceu em São Paulo. Ele fala assim, a gente faz algumas coisas e depois a gente se arrepende. Dessa eu me arrependi. Tá aí o Romário. Ele viu o Jeter, ele dá esse bico, errou a bola. Sobra pro Thailson, experimentou de longe, mandou longe do gol do Elton. Agora o que chama atenção sempre, é impressionante a maneira como o Romário trata bem os zagueiros adversários. Ele veio agora beber água aqui à beira do campo, o Valdson viu e ele ofereceu água pro Valdson. Mais atrás, teve um outro lance que o Valdson, ele derrubou o Valdson, foi falta, ele foi lá, deu a mão, quer dizer, o Romário procura o tempo todo tratar bem o zagueiro adversário, porque às vezes pode até num determinado momento o zagueiro pensar 2 vezes se vai fazer uma falta, vai entrar para quebrar. É uma política de boa vizinhança que funciona. 1 minuto de acréscimo. Portanto, vamos a 46. Primeiro tempo de 3-0 para a equipe do Vasco diante do Botafogo aqui no Maracanã. Tá ali o Romário, tá ali o baixinho. Partiu o Pedrinho. Ligou na direita, vem para Euler. Lá na esquerda tem o Juninho, no comando tem o Romário. Só tem um zagueiro pela frente, aí é perigo. Saiu tentativa do passe, seria para o Romário, antecipou-se Valdson. A bola voltou, fica para o Vasco. Você ouviu o grito ao fundo do Alex.
O bandeira marca a situação de impedimento do Pedrinho que voltava. O senhor Marco Vinícius Safreira, esse que você vê. Marcou impedimento do ataque do Vasco. E o Joel está aí chamando a atenção da movimentação ofensiva da equipe vascaína. E a gente tem a imagem resgatada como realmente estava impedido o Pedrinho quando partiu o lançamento do Paulo Miranda. Já vivendo os acréscimos ao tempo normal. Melhor impossível para o torcedor do Vasco da Gama. Olha que está possível ainda, mas vitória por 3-0. Tá aí o Romário. Pedrinho ligou na direita, vem para o Maricá. Euler pé na área, preferiu trabalhar com essa bola curta com o Romário. Devolveu. Condição normal, a situação normal. Maricá dominou, olhou, preparou, cruzamento, levantou, seria para o Euler. Tirou aqui de trás, Gustavo. Essa do Maricá foi de matar, hein? Se eu tô no time dele, pelo amor de Deus. Ele não sabia o que fazer com a bola. Falou, e agora, né? Você tá revendo aí a imagem, lá? Tá com uma história do louco que marcou horário, dia, local para fuga, chegou, o portão estava aberto, né? Falou, e agora? É pro toque de bola a equipe do Botafogo, bota na frente. De frente, Augusto partiu, tiro, pegou Elton com tranquilidade. Se quiser pode terminar o primeiro tempo, o senhor Carlos Manuel Calheiros. Já temos mais de 46, você está revendo aí o chute do lateral canhoto Augusto, que agora está jogando no meio da equipe do Botafogo, mas ainda há tempo para saída do jogo do Paulo Miranda. Recomeça na esquerda, vem Pedrinho. Chamou a subida do Maricá. Olha para o cronômetro, o senhor Carlos Calheiros. E o final do primeiro tempo de jogo no Maracanã. 1 do Romário, 2 do Juninho, 3 para o Vasco, 0 para o Botafogo. O 10 já está subindo aqui as escadas para voltar para o segundo tempo. Vamos conversar com o técnico do Botafogo. Saber o que ele conversou com seus atletas no intervalo de quase 20 minutos para voltar para o segundo tempo. O que você conversou com ele? O máximo possível, até porque o nosso time se mostra de uma forma totalmente apática. Um time que com 12 minutos de jogo já está perdendo de 2-0. Não agredimos em momento nenhum, não marcamos pressão em momento nenhum. Então deu um branco geral na equipe. Que tom que você falou com o jogador? Pagando agora o preço por essa atuação. Não, tom nenhum. Até porque agora o momento é de ter tranquilidade, muita calma e tentar ajeitar o time para ver, porque até com dificuldade eu tô para poder fazer substituição. Porque os jogadores que eu tenho ali no banco são só jogadores do meio para frente. Não é esse o nosso problema. O problema nosso é do meio para trás. Então vamos ajeitar o time com calma para tentar segurar isso aí. A minha preocupação é uma goleada. O Walter disse que se jogasse da mesma forma ia tomar mais 3 no segundo. Não, até porque o Donizete já era previsto a saída dele no início do segundo tempo. Nós só antecipamos 10 ou 15 minutos para tentar compactar mais o time. Com bola em movimento no segundo tempo de jogo aqui no estádio do Maracanã. 3 para o Vasco, 0 para a equipe do Botafogo. O jogo completa esta 9ª rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando que temos ainda em andamento o jogo lá em Moça Bonita entre Bangu e Americano. O Bangu vai vencendo por 1-0. O Americano está de olho na ponta também do campeonato, que esteve aí em algumas rodadas liderando esse segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas o Bangu está aí no desespero também, precisando somar pontos para fugir da chamada zona de rebaixamento. Assim como estão Volta Redonda, Friburguense, Cabo Foriense, o próprio Madureira. Madureira que levou uma goleada hoje lá em Nova Friburgo. Perdeu por 6-1 para a equipe do Friburguense. Aí o América também não está numa situação confortável no campeonato, não. Deu um jogo de goleada para o Olaria. Está um pouco melhor do que os outros que estão aí. A última colocação com 9 pontos ganhos. O América tem 11. Mas o América também ainda corre perigo. Quando aqui o placar eletrônico do Maracanã anuncia o gol de empate do Americano lá em Moça Bonita. Portanto, o jogo lá está 1-1. O América com essa derrota de ontem tem companhia o Volta Redonda com a vitória de hoje e o Friburguense com a vitória de hoje. Trabalha a saída do jogo aqui atrás do Valdson. Está jogando aqui atrás, vem a equipe do Vasco da Gama, Juninho. Fica caído aqui atrás o zagueiro da equipe do Vasco da Gama, o Maricá. O árbitro para o jogo para receber atendimento. Vamos ver se é grave ou não. Contusão do lateral direito da equipe do Vasco da Gama. Você tem a imagem mostrando o Geraldo que entrou no lugar do Donizete nesse segundo tempo de jogo. Ele vai ser retirado pela maca. Sentiu o pulso direito ali, o lateral direito do Vasco.
No momento em que caiu, ele caiu de mau jeito, machucou o pulso. Maricá aqui no primeiro tempo foi uma das boas opções ofensivas que o Vasco teve, principalmente pelo fato do Botafogo simplesmente não tê-lo marcado. Deixa. Começa aqui atrás, Jéder. Tá jogando com o Odivan, de novo o Jéder. Vasco com 10 em campo para receber atendimento fora do gramado. O Maricá. Tá aí o Paulo Miranda. Vai cobrir a posição lá de lateral direito. Tá fora o Maricá. Trabalha com o Juninho, vem no meio. Paulo Miranda recomeça na esquerda. Jorginho Paulista. Você viu o Vamos Gustavo, é o técnico do Botafogo. Está ali na sua área técnica e tem um microfone ambiente próximo de onde ele está colocado. E você ouve os gritos do técnico do Botafogo. O técnico Joel Santana coloca 2 jogadores em trabalho de aquecimento. Camisa 13, Fabrício, 14, Henrique. Uma precaução se não der para o Maricá. Olha a bola para o Romário. Condição normal, saiu, o passe tocou para o gol, na trave. Olha o Juninho, bateu. Gol do Vasco no Maracanã. Aos 3h30 do segundo tempo. Amplia e mais uma vez faz a festa do torcedor vascaíno. O Mário tentou no primeiro momento, tocou na bola o goleiro Alex, a bola foi para a trave, voltou no pé direito do Juninho. É o 4º do Vasco no Maracanã. Bom, você está revendo aí a primeira entrada do Romário, o Alex desvia, na volta o Juninho. Teve uma diferença em relação ao primeiro tempo, né? No primeiro tempo o gol saiu com 56 segundos, agora saiu com 3 minutos. O Botafogo deve comemorar isso, né? Você conseguiu ficar 3 minutos sem levar um gol do Vasco. O jogo começa esse segundo tempo no mesmo ritmo. O Vasco tendo espaço, trocando a bola, tocando passe, ritmo de treino para o Vasco. Um Botafogo completamente apático, perplexo, atônito, enfim, em estado de total catatonia. E aí o Vasco aumenta, 4º gol, deixa o Botafogo completamente sem ação. Festa total do torcedor vascaíno no estádio do Maracanã. 4 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Trabalha no meio. Bola tocada para a subida do Gustavo. Sobe o lateral. Pede um pouco mais à frente, Geraldo. Prefere recomeçar no meio. Marcelinho Paulista saiu tido para longe do gol do Elton. Sua reposição. Aí o Dé leva a mão no rosto. Fica observando atentamente a sua equipe. A expressão do Dé era aquela do que é que eu vou fazer para mudar isso. Quer dizer, ele conversou com o time no vestiário, tentou e, enfim, está pagando aí o preço de não ter muitas opções, de um time que hoje com 4 minutos, com 12 minutos do primeiro tempo perdia já por 2-0, agora com 5 minutos do segundo tempo já está perdendo por 4-0, fazer o quê? Torcer para o jogo acabar. Está revendo ali a enfiada de bola para o Romário, que não estava em situação de impedimento, a condição era normal. E só não saiu o segundo gol dele, porque o Alex ainda chegou a tocar na bola. Paulo Miranda. Vem aqui no meio, lutando pela posse de bola misto. Estava ali o Geraldo. Houve a falta favorável à equipe do Vasco da Gama. Falta no Paulo Miranda. Jorginho Paulista para a cobrança, Pedrinho. Recomeça aqui atrás, hein, Jéder. Botou na frente, Euler. Bola escapou, chegou na marcação, Kleber. Toma a frente, tira dali. Rodrigo partiu, Thailson, partiu Geraldo aqui na direita. Cortou bem para a esquerda, só não passou a bola. Rodrigo prendeu no meio e chutou mal. Copa do Brasil, nesta quarta você acompanha Flamengo e Juventude, São Paulo e Vitória. A partir das 8 da noite tem um abre o jogo, às 8h30. Tem bola rolando para transmissão em dose dupla para você, assinante, ligado na ESPN Brasil. Sobe Augusto, vem na lateral do gramado, vai para a ponta. Um pouco mais atrás, Rodrigo. Tem Geraldo, tem Lisso. Mudou de lado, coloca na direita, sobe Gustavo. Comando de ataque tem Thailson, a bola não chegou lá ainda. No costado da zaga, Geraldo, marcação de Fabiano Heller. Começou e recomeçou bem, Gustavo. Partiu cruzamento, mal feito, tirou de lá. Sobra do Vasco, Juninho, bota na frente de Misso. Olha o Pedrinho na sobra, já partiu o Romário, lançamento para ele.
Ele marcou quando essa bola chegou, hein? Lançamento pro Romário lá no comando de ataque. O Pedrinho se precipitou, ele poderia ter prosseguido com a bola, o Romário não estaria na situação de impedimento. Aí está o Rodrigo. No comando passou Geraldo. Tiro pro gol. Espalma, Elton. O Weller coloca em escanteio pro Botafogo. Olha todo mundo esperando o cruzamento. Saiu o tiro diretamente pro gol e a grande defesa do Elton. Vamos à cobrança desse escanteio para a equipe do Botafogo. Lá na esquerda. Aí vem o Rodrigo. Autorizado, partiu para ela. Tocou no comando do ataque, Thailson. Tirou aqui de trás Fabiano Heller. Misso com a sobra. No corpo do Dorival Augusto. Aqui na direita está sozinho pedindo o Gustavo. Tentou no comando, tirou Jeda. Valdson. Trabalha com o Bruno. Começa Misso. Tocou na frente o Rodrigo. Aqui na direita a bola com o Gustavo. Rodrigo. Botou na frente Thailson. Sozinho lá na esquerda. O Augusto trabalhou com o Misso. O Rodrigo abriu para o pé esquerdo. Procura espaço para o tiro. Bateu para o gol à esquerda do Elton. Só reposição para o Vasco. Ledio, o técnico Joel Santana agora sim coloca todos os reservas no trabalho de aquecimento. Ele tem à sua disposição o goleiro Márcio, o Fabrício, que joga no meio de campo, na lateral, o Henrique também é coringa, joga de zagueiro, na cabeça de área. Tem o Léo Lima, que é meio campista, e os atacantes, Zada, Dedé e Viola. E há pouco o Viola teve seu nome pedido pela torcida do Vasco, agradecida, principalmente pelo gol da vitória que ele fez no último minuto da partida contra o Bangu, no meio da semana em São Januário. Sabe o Botafogo, vem na esquerda, Augusto trabalha com o Valdson. Augusto olhou o comando, movimentação do Geraldo. Aí acompanha o Jorginho Paulista. Prende essa bola no fundo para sair jogando com Paulo Miranda. Tocou, deixou de graça. Repara o Marcelinho Paulista, recupera o capitão do Botafogo, bota no meio. Augusto abriu para a esquerda, partiu o tiro à esquerda no gol do Elton. O maior problema do Vasco agora é a acomodação. 4-0, você está revendo aí, olha, esse é o quarto chute consecutivo do Botafogo, depois que o Vasco fez o seu quarto gol. 4-0, o time se desligar do jogo. Esse deve ser a maior preocupação do Joel agora à beira do campo, é manter o time ligado no jogo, tentar forçar o jogo, chegar ao quinto gol, que seja, porque há possibilidade disso, o Botafogo dá espaço, mas se o Vasco começar a se desinteressar, aí você vê os reservas aí atrás do gol do Elton, se o Vasco começar a achar, bom, o jogo já está definido, vamos agora fazer o tempo passar, aí pode começar a dar campo, espaço para o Botafogo, que está perdido na partida. Boa roubada de bola do Jorginho Paulista, trabalha com Paulo Miranda, Juninho Pedrinho. Na direita tem o Euler. Prendeu e recomeça com o Jeda. Chama a subida na direita do Maricá. Botou na ponta, vem Euler. Apertou na marcação com falta, Augusto. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21, 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. Olha o Juninho, traz a jogada para o pé direito na área. Tirou dali Valdson. A cobrança de falta rápida no ataque da equipe do Vasco da Gama. Está jogando Augusto, vem com Misso pelo meio. Devolve Augusto, partiu Rodrigo, vai para a ponta, Thailson no comando. Passe mal feito, tranquilidade, Orivan apenas protege para a saída do goleiro Elton. E com esses 4-0 até agora, o Vasco, além de estar aumentando muito a diferença de pontos, ainda 23 pontos contra 19 de Americano, o Flamengo está aumentando também o seu saldo de gols. O Vasco está com 13 gols de saldo, que é o primeiro critério de desempate, caso duas ou mais equipes terminem empatadas aí no segundo turno. Está aí vendo aí a jogada faltosa do Valdson. O Juninho estava ali, o Misso, que matou esse lance. Recomeça aqui atrás o Vasco, vem com o Divan. Recuar para a saída do goleiro Elton. Nas pegadas do campeão. Google em Monte Carlo, repórter Elvídio Matos. Viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kirten. Tenista número 1 do mundo no saibro europeu. Programa inédito e exclusivo, segunda, 8 da noite, só aqui na ESPN Brasil. Aí vem o Vasco de Romário. Tirou o Misso, a sobra do Paulo Miranda. Botou na direita Euler. Passou no costado do Maricá, Euler.
É o Alex pedindo para sua zaga sair. Pedrinho, Juninho pro Euler. Tira bem Valdson. Afasta a sobra no meio para a equipe do Botafogo. Esse é o Gustavo, vai para o campo de ataque. No costado da zaga, Geraldo. Botou na frente do Fabiano Heller. Vai na linha de fundo. Mão direita nas costas do Geraldo. A falta marcada é falta para a equipe do Botafogo. O Botafogo está forçando mais o jogo por aqui, ó. O Geraldo é um jogador veloz, é um jogador habilidoso. O Fabiano Heller não está acompanhando como tem que acompanhar, ou seja, está esperando sair o passe para acompanhar o Geraldo. O Geraldo é mais leve, mais habilidoso, está chegando na frente. É para cá Augusto para a cobrança de falta para o Botafogo. Passando dos 13 do segundo tempo. E vem para a área. O Valdson vem para a área. O Bruno. Você vê a preocupação do Fabiano Heller. Ali na boca do gol, o grandalhão Thailson. Autorizado, partiu. Augusto vai para ajeitar e olhar mais uma vez o posicionamento dos seus companheiros do comando. Agora sim. Pé esquerdo meteu fechado o toque de cabeça do Euler. Estava ajudando a sua zaga. Para a posse de bola, Misso. Trabalha com Augusto bem aqui na direita. Escapou da marcação do Euler. Pé esquerdo tentou direto. Catou, largou, segurou Elton. Campeonato italiano masculino de vôlei. De terça para quarta, meia-noite, o segundo jogo da final entre Sisley e Milão. Exclusivo na ESPN Brasil. Paulo Miranda limpou, Niki limpou, ficou na falta. O jogo está tão fácil para o Vasco que até o Paulo Miranda está jogando bem, está encontrando espaço, tocando aí, ó. Metendo no meio das canetas do adversário. Tirou aqui atrás Bruno. Coloca na direita para a subida do Gustavo. Ligou na frente. Seria para o Thailson. Proteção do Jeder, proteção do Olivan. E a saída do goleiro Elton. Sobe Paulo Miranda. Vem com Fabiano Heller. Vasco vai se isolando na liderança da Taça Rio. E vai projetando tudo por uma decisão entre Vasco e Flamengo no campeonato estadual. Flamengo campeão da Taça Guanabara, que venceu no sábado o Cabo Friense pelo placar de 3-1. Juninho, passe para o Romário. Só tem o Bruno pela frente. Trouxe para o pé esquerdo. O tiro. E o segundo dele no clássico do Maracanã. O baixinho é o baixinho. Só tinha um pela frente. Trouxe do pé direito para o pé esquerdo. Aí aquele tradicional tapinha de gato entre as pernas do Alex. 5 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Esse drible é mortal. Esse drible não tem como o zagueiro. É o mínimo de espaço, é o espaço do tamanho de uma cutícula. Quando deu o drible, meu amigo, já caiu na canhota. Aí não. Daí o Vasco, 5-0. E vou dizer, hein, se continuar forçando, se o Joel não entrar numa de agora vou reforçar o meio-campo, mantém aí, o time tá ligado, o time tá correndo, chega a mais, pode ampliar mais. É tão impactante essa vitória que o Dé até abandonou a beira do campo aí. E agora eu acho que está assistindo o jogo até sentado. 5-0 para o Vasco da Gama. Tem motivos demais, de sobra o torcedor vascaíno para festejar. O Dé, logo depois do gol, colocou as mãos na cabeça, abandonou, como o Paulinho já registrou o campo, e está sentado ali no banco de reservas, assistindo o jogo, incrédulo, né? Não acreditando bem numa goleada tão grande como essa num clássico. Não, tem que torcer pro jogo acabar. E uma coisa curiosíssima, né? Uma semana atrás, nesse mesmo Maracanã, num domingo, o Botafogo simplesmente tirou o Fluminense da disputa do título, fez 1-0, o Fluminense só conseguiu empatar o jogo praticamente no fim. E hoje é simplesmente massacrado pelo Vasco. Aqui está o cartão amarelo nessa jogada do Pedrinho no Rodrigo. E aí a confirmação do cartão amarelo para o jogador da equipe do Vasco da Gama. Matou o lance ali na saída de bola do Rodrigo e recebeu o cartão amarelo o Pedrinho. Temos aqui 18.692 pagantes. O público para Vasco 5, Botafogo 0. Pedir, um detalhe agora lamentável, interessante e lamentável. O Dé abandona o jogo. Está lá no túnel do Botafogo, lá dentro,
sem assistir a partida. Eu acho que é uma atitude equivocada enquanto você revê aí o gol do Romário, o quinto, mas o técnico não pode abandonar o navio, não. Tem que continuar na beira do campo e acompanhar o seu time. O time está mal desde o início, mas não pode abandonar. O jogador, de repente, olha para o banco para procurar uma orientação, né? Fica parecendo que, olha, esse problema é de vocês. Olha o Augusto. Vem Botafogo, tirou aqui de trás o Pedrinho. 5-0 e nem 18 do segundo tempo ainda. Começa aqui atrás a equipe do Botafogo. Trabalha aqui na direita Augusto. Trabalha em cima da marcação do Jorginho Paulista. Chegou o Pedrinho, tirou dali, mandou para onde está virado. Coloca essa bola pela linha lateral e sentiu o Pedrinho, hein? O Cleitinho, na verdade, o Dé foi dar instruções também para o Valmir. O Valmir estava aquecendo, não aqui no campo. Agora o Valmir vai entrar no Botafogo, lateral direito. E o Dé aproveitou, irritado de que estava, largou um pouco o jogo e foi também dar instruções lá no dentro do túnel. Olha o Marcelinho Paulista, trabalhou com o Rodrigo, abriu o pé direito, partiu o tiro por cima do gol do Vasco. Porque não pegaria, não combinaria, inclusive, com todo o currículo que o Dé tem no futebol. Ele nunca foi de fugir do pau quando era atacante, embora não fosse um atacante forte fisicamente. Não me surpreenderia se ele tivesse aí, você o ver. A atitude correta é essa, ficar olhando para o campo e tentar tirar lições dessa derrota, o que aconteceu, enquanto você vê o Valmir está se preparando para entrar. Dé, o Valmir entra no lugar de quem? Vai sair o Gustavo. Tudo aquilo que a gente estava pensando em fazer não deu nada certo. E hoje é um dia extremamente infeliz para nós. Que lições você pode tirar, se é que você pode tirar de um resultado como esse? Não, isso a gente vai falar depois do jogo, até porque ainda tem muito jogo. E eu só peço a Deus que não aconteça um desastre maior do que já está acontecendo. E é sempre bom lembrar, né, Cícero, que foi dirigido pelo mesmo Dé, que o Botafogo perdeu de 7 para o Fluminense, se não me engano, foi 7-1 o placar, tá correto? Exato, 7-1, um jogo que ocasionou depois da saída de vários jogadores do Botafogo. Lateral esquerdo Eduardo, hoje no Friburguense. O Rogério Pinheiro, hoje no São Paulo. 5 para o Vasco, 0 para a equipe do Botafogo. E nem 20 do primeiro tempo ainda. Aí está o Valmir, que entrou no lugar do Augusto, da equipe do Botafogo. Tome bola para o Romário. Tome bola para o... De novo só tem o Bruno pela frente. Já botou na frente Bruno por baixo, tirou, coloca em escanteio para o Vasco lá na direita. E deve ter passado aí pela cabeça do Dé. Lembrança, é a mesma recordação desse jogo que o Paulinho se referiu, 7-1 do Fluminense sobre o Botafogo, quando o Mário Tilico, que jogava no Fluminense, fez 3 ou 4 gols naquela ocasião. Agora o juiz deu uma inventada, porque foi um córner a favor do Vasco. O Botafogo está tão atordoado que pegou e saiu errado. E o Vasco está novamente no ataque. Trabalha Romário, vem na meia. Um pouco mais atrás, Juninho vem para Paulo Miranda. Tem Pedrinho, tem na esquerda, se quiser, a subida do Jorginho Paulista. Euler na ponta. Botou pro Euler. Ele começa com o Jorginho Paulista. Passando dos 20, o torcedor vascaíno começa a gritar olé, cada toque de bola. Olha o Juninho, limpou 1, 2, 3. Jorginho Paulista, o cruzamento, o Romário vai pintar mais um. Adiantou demais, tirou o zagueiro, voltou, Pedrinho tocou. Do Vasco no Maracanã. É o 6º da goleada. Pedrinho. Passando dos 20 minutos do segundo tempo. Juninho limpou todo mundo, tocou, a bola seria para o Romário. Adiantou um pouquinho, mas deu tudo certo. Caiu no pé esquerdo do Pedrinho. 6 para o Vasco, 0 para o Botafogo. O Botafogo está atordoado. Você vê que a bola circula pela área sem ninguém no Botafogo para poder fazer alguma coisa. E você vê como é que é a ironia do futebol, né? Joel Santana e o Dé, esse abatido Dé que você vê aí à beira do campo, foram companheiros, começaram praticamente juntos no Olaria. O Dé é padrinho de casamento do Joel. E durante um tempo o Dé chegou a morar na casa dos pais do Joel. E um dos seus melhores amigos no futebol hoje é o técnico do time que está aplicando no Vasco, no Botafogo, essa goleada histórica. E te digo mais, Cleide, a continuar assim, nós podemos ver aqui um vexame no Maracanã, porque o Vasco pode ampliar esse marcador ainda mais. Vem com o Euler. Trabalha na direita, Romário no comando de ataque, vem Juninho, já botou na velocidade, ganhou do Valdson, Euler, partiu o cruzamento. Tirou aqui de trás o goleiro Alex. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Gol! Faça o seguro Ouro Alto, disponível nas agências do Banco do Brasil. Passando nos 22, segundo tempo.
6-0 para a equipe do Vasco. Trabalha lá na esquerda, subida para o campo de ataque, vem nisso. Bota no meio, Geraldo. E daqui a pouquinho o Joel vai mexer. Está conversando com o atacante Viola. E o Viola com a camisa número 17, 18, vem para o jogo daqui a pouco. E a festa é uma só, a festa do torcedor vascaíno, riso de orelha a orelha. Vai comemorando, aliás, está comemorando desde 56 segundos de jogo aqui no estádio do Maracanã, quando pintou o primeiro gol do jogo, o gol do Romário. Tem a preocupação do goleiro Elton. Traz dois jogadores que vão proteger o canto direito do gol do Vasco da Gama. Rodrigo vai para a cobrança de falta. 23, segundo tempo. Autorizado, partiu o tiro fechado. Elton tirou dali, voltou. Marcelinho Paulista chutou. E a bola saiu, é só reposição para o Vasco. Um detalhe, o Viola assinou a súmula e o Viola está tão irritado por entrar, talvez com esse placar de 6-0, depois de ter feito o gol no último jogo, que não quis falar com a imprensa, não quis informar no lugar de quem que ele entraria. Vamos saber aqui do árbitro reserva, então, no lugar de quem que ele entra. Pedrinho. Então, Viola aí, camisa 18, no lugar do Pedrinho, número 8. Portanto, a modificação na equipe do Vasco da Gama. E o Pedrinho está ali caído. O bandeira, o senhor Marco Vinícius Safreire. Ele chama a atenção do árbitro para que o Pedrinho possa sair e que o Viola possa entrar no seu lugar. Aí o Euler tomando uma água, fazendo o sinal de ok. Vasco em ritmo de treino nesse segundo tempo. Total ritmo de treino. Quer dizer, o jogo começou a ser definido com 56 segundos. Botafogo não se recuperou do impacto daquele gol, enquanto você vê o Pedrinho saindo de marca aí. O Botafogo não se recuperou do impacto, levou o segundo gol e aí simplesmente se perdeu na partida. Talvez esse esteja sendo um dos jogos mais fáceis que o Vasco está disputando nesse campeonato estadual. Nas pegadas do campeão, Guga em Monte Carlo. Repórter Elvídio Matos viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kirten, tenista número 1 do mundo no saibro europeu. Programa inédito e exclusivo nesta segunda às 8 da noite, só aqui na ESPN Brasil. Falta marcada para a equipe do Botafogo e aqui na meia. Vai para lá o Kleber. Encosta o Rodrigo. O Herbert. E tirar o Rodrigo da cobrança de falta, mas na verdade quem vem para a cobrança é Misso. Você viu Elton chamando a atenção da sua defesa, que há 3 jogadores que vão proteger o canto esquerdo. Viola pergunta se são 4. Ele disse não, são só 3 e você vai. Saiu o Juninho. Vem para a cobrança o lateral botafoguense. Ajeitando para a batida, preparou, meteu fechado Elton para tirar aqui de trás. Edinho, chegar aqui no Pedrinho, está deixando o campo de jogo ao lado do médico Cláudio Munhoz. Qual foi o problema, Pedrinho? Não, só um pisão no pé e o placar já está dilatado, dá outra oportunidade para outros jogadores também, para pegar ritmo de jogo. O que você atribui essa facilidade, principalmente refletida aí no marcador? Acho que o professor João foi muito feliz numa declaração que ele deu, que tem jogo que a gente pensa que vai ser difícil e se torna fácil. Foi o que aconteceu hoje, a equipe fez com que o jogo ficasse fácil. Começa a equipe do Botafogo, trabalha lá na esquerda, Rodrigo. Traz a jogada para a ponta. Vamos ver esse cruzamento que vem para a boca do gol. Tentativa do comando de ataque, voltou Marcelinho Paulista. Rodrigo, tá valendo, condição normal. Preparou o cruzamento, aí os próprios jogadores do Botafogo viraram as costas para o lance. O Marcelinho Paulista virou as costas para o lance e ele ficou sem alternativa, né? Aí a falta do Orivan. Bom, o Dé estava tão atrapalhado aquela hora que ele disse para o Cícero Melo, no lugar de quem o Valmir iria entrar, ele disse que sairia o Augusto, mas na verdade o Augusto está aí. Quem saiu foi o Gustavo, lateral direito. E o Valmir está marcando aqui pela direita. Está atordoado, né? Como está o torcedor botafoguense, como está a torcida que veio aqui, a pequena torcida do Botafogo aqui no estádio do Maracanã. 6-0 para a equipe do Vasco, que vem com o Juninho. Autor de 3 dos 6 gols. Passou para o Romário no comando, tirou Valdson. Estava aqui atrás da marcação, Valdson. Traz a jogada para o meio, Marcelinho Paulista trabalha com o Rodrigo. Lá na esquerda tem Augusto, olha o Viola. Entrou, fez o giro. Falta do Marcelinho Paulista. Vamos à cobrança com o Juninho.
Costa Romário se apresenta para o jogo, deixou passar para o Euler, pé direito, tentou a tabela para o Romário. Aí tirou aqui de trás o Valdson, sai jogando no campo de zaga do Botafogo. Partiu Thailson. Bola passa pelos pés do Rodrigo. Recomeça com o Misso, vem no meio. Coloca para a ponta direita, sobe Kleber. Botou na frente Misso. Tirou Fabiano Heller. Aí está o Paulo Miranda. Está na frente 3 vascaínos contra 4 zagueiros da equipe do Botafogo. Juninho. Ameaçou passar, não passou. Agora sim, saiu o passe para o Viola aqui na esquerda. Condição normal. Romário vai para o comando. O Euler fica na meia. Vem aqui de trás Jorginho Paulista. Faz a passagem com o Jorginho Paulista aqui na canhota. Viola passa, vai para a ponta. A bola vem com ele. O Dé continuou gritando ali com a sua defesa. E o Alex gritando para a defesa sair aqui atrás. A defesa saiu tanto, por isso levou 6 gols. O Alex, o goleiro fica com essa maneira de sair, tem que marcar, meu. Boa roubada de bola do Rodrigo. Partiu Thailson lá na canhota. Ligou de antecipa seu lance, tira dali. Copa do Brasil, nesta quarta você acompanha 2 jogos ao vivo na ESPN Brasil. Flamengo e Juventude, São Paulo e Vitória. A partir das 8 da noite tem um abre o jogo. Olha o Euler. Lançou aqui na esquerda, Juninho evitou a saída pela linha de fundo. Encarou a marcação do zagueiro, venceu, chegou por baixo o Valmir. Toca na bola, ela sai em lateral para a equipe do Vasco aqui na canhota. Aí começa o Juninho. Colocou na área para a passagem do Euler. Deixou passar, passou também pelo Valdson, mas não passou pelo Alex. Medir essa derrota com tantos gols acontece no momento que o Botafogo está lutando para sair de crise, de começar a resolver seus problemas. A diretoria, com muito esforço, pagou na última sexta-feira 70% dos salários atrasados dos jogadores, que já iam há mais de 3 meses. O Botafogo já contratou 2 jogadores, quer dizer, a diretoria lutando para reformular o time, ter uma cara nova nesse time, botar os salários em dia, e a gente não sabe o que pode representar agora essa goleada. Tem que representar uma definição, uma política, não é para chegar amanhã e fazer um linchamento dos jogadores ou mandar o Dé embora. Tem que tentar tirar ensinamentos de uma derrota como essa. Por que ela acontece? Atenção. Aí começa o Vasco, vem com o Romário. Marcação do Bruno com falta. Houve a falta no Romário. Tem que chegar e, ao invés de fazer discursos, ou falar bravata, tem que chegar e saber por que ela aconteceu, quais são os motivos que levaram a isso. Só que do outro lado tem um time que também está com problema de salário atrasado, mas que tem jogadores qualificados. Trabalha Romário, tentou toque de calcanhar, a bola ficou de graça no meio, Kleber. Roubou Valdson para a equipe do Botafogo, recomeça com Thailson. Partiu Geraldo, Valdson. Faz a passagem para Marcelinho Paulista. Um dos ensinamentos que essa goleada dá ao Botafogo, aliás, não é um ensinamento, é uma certeza de que se for para o Campeonato Brasileiro com uma equipe desse nível, corre o sério risco de ser rebaixado. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Em Bratel, toda hora 21, 3 tarifas DDD para simplificar sua vida. E no Campeonato Brasileiro deste ano, que terá 28 clubes, inicialmente estava previsto o rebaixamento de 6 clubes. Agora está sendo modificado, o regulamento vai rebaixar apenas 4 clubes para o ano de 2002. Alta para o Botafogo, Rodrigo. Pesquendo, chutou, ficou na barreira. Marcelinho Paulista luta pela posse de bola. Valmir deixou a sola, ficou no meio do caminho. Aí está o Euler. E aí o Dé. Completa de um lado para o outro, cabisbaixo, pensando. Já observando o que é que ele vai poder fazer com esse time do Botafogo. Olha o Viola. Ficou caído o zagueiro. Tem o Romário, abriu o pé esquerdo. O Viola tentou o passe para o Euler. Deixou de graça nos pés do zagueiro botafoguense. Botou o Jorginho Paulista. Trabalha com o Juninho. Na meia. Aí o Valmir tirou. Rodrigo e a falta. Vai vir a falta favorável ao Botafogo na saída do jogo. Nas pegadas do campeão Guga em Monte Carlo, o repórter Elvídio Matos viajou até Mônaco e traz um programa especial sobre a conquista de Gustavo Kuerten, tenista número 1 do mundo no saibro europeu. Programa inédito e exclusivo. Olha o Geraldo, bateu o giro do Elton. Agora é curioso observar aqui, né, Cledir, que o maior conselheiro
do técnico Joel Santana é o médico, você vê o chute do Geraldo, é o médico Clóvis Munhoz. Joel passa geralmente o tempo inteiro conversando com o médico Clóvis Munhoz. E aí, às vezes, eu acho que ali eles acertam até algumas substituições. Aí começa o Vasco, vem com o Romário. Botou na frente Euler, melhor que ele, Bruno. Romário que fica a 3 gols do Edilson, que é o principal artilheiro do campeonato estadual. Edilson do Flamengo tem 13 gols. Romário com os 2 de hoje vai a 10. Se iguala a Aguinaldo do Fluminense. Continua a briga não só pelo título, mas a briga dos artilheiros. Briga saudável. Trabalha o Valmir. Começa com isso. Na meia, tentou o toque para Rodrigo. Aí está o garoto Geraldo. Vai vencer o Fabiano Heller. Heller está tendo trabalho danado com o Geraldo. Valmir partiu o cruzamento para o Thailson. Pegou Elton. Rapidamente tenta ligar o contragolpe. Chama o Viola. Apertou na marcação com ele. Aqui atrás, Kleber. Bola de sobra para o Valdson. Recomeça o Botafogo, vem no meio. Aí de graça, saída de jogo para o Jorginho Paulista. Vem com o Juninho. Já partiu o Euler, condição normal. Lançamento para o Euler, Romário está sozinho do outro lado. Invadiu a área, cortou o zagueiro, pé direito, bateu. Gol! Euler é o 7º do Vasco no Maracanã. Amplia a goleada. Mais do que nunca isolado na liderança do segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Mas deixou sentado, sem pai nem mãe, o zagueiro Bruno. Teve tempo de escolher o canto, o Euler. E com que frieza tocou para as redes do Botafogo. 7 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Facilidade total de isolação aí do Dé. Ele deve pensar, o que eu fui fazer? É a segunda vez que eu treino esse time, levo novamente de 7. Facilidade, bastou dar um pouquinho de velocidade à jogada para fazer mais um gol. O Vasco vai mexer novamente. Agora o Joel começa a poupar titulares. Vai sair o Euler, que vem de contusão algum tempinho atrás, para a entrada do Dedé, número 17. Vai entrar o garoto Dedé no lugar do Euler. Aí a falta do Maricá, falta no Rodrigo, falta lá na esquerda. Caminhando para 35 do segundo tempo, 7-0 Vasco. Euler, que é um jogador, você vê o Dedé à beira do campo, a placa acendendo aí, indicando a substituição. Euler, que é um jogador que, embora não seja muito habilidoso, hoje é de fundamental importância para essa equipe do Vasco, pela velocidade, pela solidariedade que mostra em campo, muitas vezes entrando em diagonal e cruzando. Enfim, é um jogador que teve uma excelente atuação, deu passe para o Romário fazer aquele gol logo com 56 segundos. E esse gol desmontou o Botafogo. Vamos à cobrança de falta para o Botafogo. Partiu o Rodrigo, experimentou direto. Bola desviou na barreira, saiu pela linha de fundo, escanteio para o Botafogo. Aí o garoto Dedé, também uma das potências que vem das categorias de base. Um garoto ainda de apenas 20 anos de idade. Trabalha Geraldo, vem para a equipe do Botafogo, recomeça com o Rodrigo. Traz para o pé direito, partiu o cruzamento, buscou Thailson, tirou o Divan. Completa na esquerda, Jorginho Paulista e vem o Juninho. Juninho quer mais, torcedor do Vasco também. Chamou Romário no meio. Tocou lateralmente a bola para o Viola. Devolução para o Romário, na direita tem Dedé. Entrou agora o garoto. Partiu o cruzamento, está impedido. Marcava Vilmar Raul, confirma o senhor Carlos Manuel Calheiros, impedimento do Dedé. Motivos demais tem o torcedor vascaíno para ir comemorando. Abre 3 pontos de vantagem na liderança do estadual, a equipe do Vasco da Gama. Mete uma goleada de 7-0. Está classificado na Taça Libertadores da América e vem mais Vasco. Trabalha Dedé, Juninho está pedindo no comando, a bola para ele, condição normal, tocou para fora do gol. Saiu à esquerda do gol do Alex, foi pela linha de fundo. Errou na medida do Juninho. Nem diretamente para o gol e nem um passe para o Viola. Está aí vendo aí a jogada? O passe para a chegada do Juninho. E o Viola chegou um pouquinho atrasado nessa bola.
Essa é uma das maiores goleadas já sofridas pelo Botafogo em sua história. O Botafogo tinha perdido ao jogo que nós nos referimos, 7-1 para o Fluminense. Perdeu um outro jogo, 7-2 também para o Fluminense, um 6-0 em cima do Flamengo. Depois o Botafogo deu troco. Mas essa realmente, nos clássicos, é uma das maiores. No caso do Flamengo foi o contrário. Primeiro o Botafogo ganhou e depois já sofreu 2 derrotas de 6 para o Flamengo. Posse de bola com Augusto. O torcedor do Vasco vai gritando mais um, vai fazendo a festa. E é possível, Cleide. O Vasco está criando oportunidade. Toda jogada do Vasco com velocidade é perigosa. Pode ampliar esse marcador. Temos 37 minutos aí. Tem tempo para isso. Para dar uma humilhação. Quer dizer, o Botafogo já está sendo humilhado aí em campo. Mas pode aumentar essa humilhação. Pode simplesmente pulverizar o Botafogo. E essa derrota tem que servir para alguma coisa para quem administra, ou para quem acha que administra o Botafogo. Trabalha o Juninho, vem com Paulo Miranda, o torcedor grita o Leca na toque de bola do Vasco da Gama. Olha o Juninho, partiu Romário, partiu Viola, a bola passou pelo Viola, chegou o Romário, foi atrapalhado ali na volta pelo Augusto. O toque foi longo demais. Vai recomeçar aqui atrás a zaga do Botafogo. Copa do Brasil. Nesta quarta você acompanha 2 jogos ao vivo. A partir das 8 da noite tem um abre o jogo. Às 8h30 tem bola rolando para Flamengo e Juventude. E também São Paulo e Vitória da Bahia. Houve a falta no Geraldo. Falta marcada aqui na meia direita. O João Santana está preparando aí mais uma modificação daqui a pouco na equipe do Vasco da Gama. Falta cobrada, vem Rodrigo. Tocou lá na esquerda. Sobe Augusto. Trabalha com o Thailson. Está gritando aí para não dar espaço ao goleiro Elton. É o Zada que vai entrar no Vasco da Gama, camisa número 15, atacante. Seria emprestado ao Bangu. Retornou a equipe. É o Romário no detalhe para você. Zada já preparado, vai ali para a beira do gramado, já assinou a súmula. Vai entrar para o jogo daqui a pouquinho. Caminhando para 40 segundo tempo do jogo. Torcedor do Botafogo que vai abandonando aqui o estádio do Maracanã, vai levando embora a sua bandeira. Aí desesperado, torcendo para o jogo acabar. Aliás, está torcendo para o jogo acabar desde coisa de 20, 30 minutos do primeiro tempo. E sábias foram as palavras do Valso ao Cícero no intervalo, dizendo: se continuarmos assim, vamos tomar o dobro. Terminou o primeiro tempo 3-0 e agora está 7. Olha o Romário, partiu o Maricá, Viola, marcada a posição de impedimento do Dedé. Vai sair o Juninho Paulista na equipe do Vasco da Gama para a entrada do Zada. E o Romário gosta mesmo de jogar, né? Pode jogar 3 vezes essa semana. Jogador que a gente sabe que tem problemas aí de musculares. Ele mesmo assim não quer sair em nenhum momento do jogo. Até perguntou o tempo que faltava há pouco. Ainda bem, né? Deixa o Romário em campo. Lógico, o melhor para ele é isso. Ele prefere muito mais isso do que treinar. Deixa o Romário em campo. Bom pro espetáculo, quer dizer, ruim pro torcedor do Botafogo, né? Olha o Geraldo. Mas ter um jogador com a qualidade do Romário em campo é sempre agradável para quem acompanha mesmo o desastre, por exemplo, da seleção brasileira, que foi no meio de semana, né? Uma das poucas coisas boas que a gente viu foi o Romário, foi o Juninho. É o torcedor aplaude a saída do Juninho. E tem uma coisa, quer deixar o Romário irritado e substituí-lo em jogo. Primeiro que é um jogador que decide sempre. Se o jogo tá assim, em 7, ele vê a oportunidade de poder brigar pela artilharia. Não deixa, ele gosta de jogar. Sai o Juninho, 3 gols dos 6 marcados pelo Vasco até agora. Tá aí o garoto Zada. Tem falta o Botafogo nas proximidades da meia-lua de entrada na grande área. Passamos de 41, etapa complementar. Tá aí o goleiro Elton chamando a atenção da sua defesa. Vamos à cobrança, Misso e Augusto. Os dois para a cobrança. Autorizado, partiu Augusto por cobertura, a bola saiu. ESPN Brasil, informação é o nosso esporte. Não é gol? Faça o seguro Ouro Alto, disponível nas agências do Banco do Brasil. Juninho Paulista deixando o campo de jogo, aplaudido pela torcida. Juninho, essa foi a maior goleada que você já participou em clássicos, desde que você está no futebol? Foi. É surpreendente, né? Olha o Vasco, vamos ver o ataque. Olha o Maricá, tentou pela direita, sobra do Zada. Escapou do zagueiro, vai para o chão, marca pênalti para a equipe do Vasco. Ou só a saída? Não marcou para a equipe do Vasco, não, marcou só a saída. Não, eu acho que é realmente surpreendente o placar tão largo assim, mas eu acho que o Vasco
tanto na primeira e na segunda parte, acho que fez por merecer. Líder isolado, à frente, bem à frente dos demais, e com saldo de gols também. Muito bom, caso de empate. Tá bom, os outros têm que continuar secando, né? Assim o Vasco abre mais pontos. Quanto mais seca, mais o Vasco abre pontos. Não é porque o jogo está 7-0 que o árbitro pode deixar de marcar um pênalti Marcou como esse, porque pelo não amor quis, de né? Deus. Não é porque está 7-0 que ele vai chegar e cometer esse erro clamoroso aí. Ele tem que apitar com rigor, com seriedade, independentemente do placar. O árbitro não tem que olhar para o placar. E agora ele não marcou esse pênalti porque ele olhou para o placar. Marcou porque não quis, o senhor Carlos Manuel Calheiros. Tá aí o Joel. Continua ali ocupando a sua área técnica, continua observando a sua equipe. O torcedor vascaíno continua na festa, passamos dos 42. Olha, Cledir, um jogo que só teve um time em campo, que foi o Vasco. Começou muito bem, com 56 segundos fez 1-0. Soube aproveitar todas as falhas e deficiências cometidas pela equipe do Botafogo. Não teve nada a ver com isso. Foi um time tecnicamente perfeito, marcou bem, sabe puxar contra-ataque, merece essa goleada e poderia ou poderá até chegar ao 8º gol. Poderia, se o juiz tivesse marcado esse pênalti clamoroso no Zada, que ele preferiu ignorar em função do placar de 7-0 já para o Vasco, mas a grande atuação. Juninho Paulista, que com os 3 gols de hoje foi a 6. Se iguala ao Valdeir, Jack Jones, ao Espíndola, na artilharia do campeonato. Olha o passe para o Geraldo, tirou muito bem aqui atrás, Jorginho Paulista. Os próximos jogos do Vasco. No sábado, Vasco e América, aqui no Maracanã, inicialmente previsto para o Maracanã, apesar que o Eurico disse que não sabia onde vai ser esse jogo, perguntei há pouco para ele. E na última rodada, Vasco e Flamengo também no Maracanã. Os jogos do Botafogo. O Botafogo pega o Americano de Campos, sábado, aqui no Maracanã, e depois enfrenta o Cabo Friense na última rodada, jogo previsto para o estádio Edson Passos do América. O americano que empatou hoje lá em Moça Bonita com o Bangu em 1-1. Foi a 20 pontos. Está na vice-liderança nesse segundo turno, mas agora já com 3 pontos de vantagem para a equipe do Vasco da Gama. E com um saldo de gols bem inferior. O americano continua com 7 de saldo. O Vasco tinha 9, com mais 7, foi a 16. Trabalha Augusto. Ganhou na jogada do Maricá. Novo corte, vem para a área, pé direito, cruzou mal. Lance bizarro. Se perde pela linha de fundo, só reposição para a equipe do Vasco da Gama. A gente viu ali enquanto o Cícero passava as informações, torcedor do Botafogo incrédulo, olhando ali atentamente, torcendo para acabar a agonia. E que isso fique marcado também na memória dos dirigentes do Botafogo, né, para definir imediatamente uma política de trabalho para o segundo semestre que vem aí. Olha o Paulo Miranda, botou na direita, Dé. No comando tem Romário, partiu o cruzamento, forte demais pelo alto, não chega a sair, vai para Laviola. Recomeça a jogada para a equipe do Vasco, botou na boca do gol, chamou Dedé. Chegou aqui atrás do zagueiro. 2 minutos de acréscimo. Portanto, vamos a 47. Já estamos vivendo os acréscimos ao tempo normal. Para os torcedores do Botafogo, mais 2 minutos de suplício. Do Vasco, uma festa absoluta, completa, com méritos por merecimento. Uma grande atuação diante de um Botafogo completamente perdido e inoperante. Viola toca essa bola para o Romário. Dedé para o comando de ataque. Tem Jorginho Paulista também. Romário abriu o pé direito, tocou para quem vem de trás. Zada esperou essa bola chegar. Romário foi inteligente, acompanhou, tocou para a boca do gol, subiu Viola, subiu com ele o zagueiro, tirou aqui de trás Bruno. Começa a equipe do Vasco da Gama. Dedé trabalha com Jorginho. Vem aqui na esquerda, acompanha Marcelinho Paulista. O goleiro está gritando, sai Marcelinho, mas Marcelinho está na marcação do zagueiro do atacante. Olha o Zada, trouxe para o pé direito, Maricá. Olhou o comando de ataque, partiu o cruzamento. Chegou, a bola passa à direita do gol do Alex. É mais um lance de desespero para o torcedor vascaíno, torcedor do Botafogo. Olha como essa bola passou, lambendo o poste direito do gol do Alex. No Maracanã, final de jogo, 7 para o Vasco. 3 do Juninho, 2 do Romário, 1 do Pedrinho, 1 do Euler. 0 para a equipe do Botafogo.